Bom, semana passada vocês conheceram essa joia, essa mini joia maravilhosa, que é o Fiat 147 do meu xará Marcelo. Eu acabei me perdendo ali no vídeo, eu acabei falando mais do que eu devia e a gente acabou tendo pouca ação. Na verdade a gente deu simplesmente uma volta nele. Então hoje a gente vai tentar tirar o atraso e eu vou começar com a manutenção que ele merece, que ele precisa fazer. Bom, de uma forma geral ele está bastante desregulado, aparentemente os maiores problemas estão na ignição e na carburação. Bianca, no caso do Fusquinha, quando a gente começa uma regulagem, a gente começa por onde? Qual que é a sequência? Pelas válvulas, depois vai para a ignição e depois para a carburação. Tá, isso a gente pode aplicar não somente no Fusca ou em algum derivado, mas essencialmente em qualquer carro que você tenha a possibilidade de regular esses três itens separadamente. Então hoje a gente pretende fazer a manutenção preventiva que a gente puder relacionada às válvulas. Bom, como guia de referência, a gente vai seguir esse pequeno manual muito interessante, que é o Conheça Seu Fiat. Ele é da mesma linha do Conheça Seu Volkswagen, do Conheça Seu Opala, e nos anos 90, início dos anos 90, você encontrava isso daqui na maioria das livrarias e praticamente, se fosse em dinheiro de hoje, em torno de 20 a 25 reais. Era uma informação muito boa e muito barata. Não exatamente com esse exemplar, esse daqui foi um presente de um amigo e eu acabei pegando ele porque o meu tinha um Spazio. Esse daqui aparentemente é uma versão mais antiga do livro, uma edição anterior àquela que eu tinha. Quando eu comprei o meu Spazio, eu comprei o Conheça o Seu Fiat e usei toda a manutenção sem exceção que eu precisei fazer nele. Eu busquei a informação aqui e sempre fui muito bem sucedido. Tá? Infelizmente, não somente para o Conheça Seu Fiat ou Conheça Seu Passat, toda essa série de livros hoje, ela tem um valor quase que real. Aí a gente cai naquele mercado negro dos Zé Frizinhos. Esse mercado aí a gente pode considerar que existe uma facção dos Zé Frizinhos, os Zé Frizinhos Pimp. Então eles querem ganhar dinheiro em cima de tudo. Tudo eles querem tributar você simplesmente por você gostar de um carro antigo. Então eles vão querer te cobrar pela informação. Eles não estão te cobrando pelo manual. Eles sabem que essa informação é preciosa para que você consiga ou atingir um resultado próximo desse ou manter essa joia funcionando. Então o ágio que você paga, se você procurar isso daqui na internet principalmente, é absurdo. Tá? Felizmente a gente encontra, ainda que eu considero que não seja ético, mas a gente encontra algumas versões em PDF que te passam as informações aí da mesma forma que essa edição impressa. Infelizmente, quem deveria estar ganhando dinheiro de verdade, que é o cara, é o autor, é o cara que empenhou horas e horas, semanas, meses ou eventualmente anos para chegar nessa condensação de informações muito preciosa, quem está ganhando dinheiro hoje é um cara que compra isso daqui ou ganha isso daqui de alguém que não é só um livro realmente e acaba vendendo no Mercado Livre. Eu já vi por 200, eu já vi por 300 reais, inclusive mais. Mas infelizmente esse é um assunto que a gente não vai conseguir, é um problema que existe nessa área de carros antigos aí que a gente não vai conseguir resolver. Tem as pessoas que gostam realmente dos carros, essas sofrem, e tem os aproveitadores, mas esses estão em qualquer área onde eles puderem extrair um pouco de dinheiro, extrair alguma informação. Então, mais uma vez, os caras eles não cobram você pelo livro, eles cobram você porque eles sabem que você precisa muito para manter o carro funcionando. Então agora eu vou abrir o livro e vou mostrar algumas páginas para vocês verem agora publicamente as informações que são vendidas aí por um preço relativamente alto. Bom, essencialmente esse livro tem absolutamente tudo o que você vai precisar para fazer uma manutenção. Muito mais informação do que aquela que eu já precisei usar ou a da que eu tenho condições técnicas de usar. Então aqui você aprende a fazer uma retífica completa do motor, quais são as medidas necessárias, você aprende a desmontar o câmbio, você aprende manutenções como a troca da correia dentada, regulagem. Ele já veio riscado assim porque devia ser de uma família com alguma criança igual você foi, Bianca, que riscou bastante livros que eu tinha. Parte elétrica, tá? E assim por diante. Motor de arranque, alternador,
carburação, suspensão, freios, e a gente finaliza aqui com a parte da carroceria. Inclusive eles mostram aqui como é que você pode fazer a montagem do vidro. Então uma pessoa bem intencionada e com bastante vontade de aprender com esse livro, ele conseguiria, pelo menos em tese, até onde as ferramentas dele o limitassem, ele conseguiria fazer toda a manutenção necessária no seu pequeno Fiat 147. Lembrando que essas informações desse pequeno livro, elas podem ser transplantadas aí na medida do possível para o Espaço, para o Frente Europa, Fiorino, e inclusive boa parte dessas informações elas vão se aplicar no Uno. Bom, hoje a gente vai conhecer um pouco mais de detalhes sobre o Fiat 147 e um dos motivos pelo qual ele foi sempre uma grande ameaça para a concorrência que ele tinha aqui das outras montadoras nacionais. Tá, lembrando que na época que ele saiu a gente tinha o Passat quase que como um lançamento, ainda que tivesse o motor longitudinal, ele tinha a mesma configuração, bloco de ferro, cabeçote de alumínio, comando no cabeçote acionado por correia dentada, era a vanguarda, tá? Tinha o ventilador elétrico no radiador, um controle de temperatura muito preciso. O Passat foi um destaque por conta disso, mas eu acredito que o Fiat até superou o Passat nessa questão pelo fato do motor ser transversal, e mais para frente vocês vão acompanhar que ele tem algumas soluções de suspensão que chegam a fazer inveja em carros, inclusive de 40 anos depois. Ele tem uma suspensão traseira maravilhosa. Hoje o que a gente vai focar é aqui no motor. A Bianca vai mostrar algumas imagens do livro. Então aqui o nosso em particular é um 1050, lembrando que é sempre a mesma configuração, é um motor conhecido como Fiasa. O que a gente vai precisar fazer hoje, nele é a troca da correia dentada. Isso daí é uma coisa muito simples. O primeiro carro que eu troquei foi um motor AP, foi de uma Saveiro que eu tinha, tá? Que é relativamente mais fácil de trocar do que o do Fiat. Mas o do Fiat foi provavelmente o motor que eu mais precisei trocar a correia dentada. Então aqui a gente tem um desenho do motor, como se a gente estivesse olhando do paralama direito, tá? Eu vou tirar as capas, então a gente vai perceber a polia do comando de válvulas, a gente vai perceber aqui embaixo, que não vai dar para ver ali na hora que a gente estiver desmontando, a polia do virabrequim, e aqui a gente vai perceber a polia da árvore intermediária. Como eu já comentei em algumas séries do passado, quando eu mostrei o Uno, ou mesmo quando eu tive que fazer uma manutenção no Palio, aqui a gente precisa colocar em sincronismo virabrequim, comando de válvulas e a árvore intermediária. Porque a árvore intermediária, além de ela acionar a bomba de óleo, ela aciona a bomba de combustível e aciona o distribuidor. Então se essa polia ela sair do sincronismo, relativa a essas outras duas, o motor vai estar fora de ponto de ignição e você vai ter um pouquinho mais de trabalho para fazer ele funcionar. No caso do Palio, como ele não tem distribuidor, o ponto dessa polia é irrelevante, ela passa a servir simplesmente para acionar a bomba de óleo. Bom, enquanto eu estou tirando o filtro de ar aqui para a gente ter um acesso mais fácil na correia dentada e a gente chegar no ponto que eu quero tratar do vídeo, eu vou voltar no que eu tinha comentado na semana passada, que esse motorzinho, ele é um motor que particularmente eu sou fã, é um dos meus motores preferidos, tá? E pela vitalidade que ele tem, apesar da baixa cilindrada, ele é um motor muito esperto no momento de subida e giro. Isso daí a gente consegue comprovar quando a gente compara os concorrentes na época do mercado com o Fiat. Então a gente tinha motores aí 1.6 e o Fiat se contentava com correr com um motorzinho no máximo 1.3. Depois, quando começaram a chegar motores 1.8, foi na segunda metade dos anos 80, então a gente tinha vamos dizer, as versões esportivas do carro, tinha o Gol GT 1.8, tinha o Monza SR 1.8, a gente tinha o Fiat 1.5R. Então a Fiat ela sempre conseguiu, eu vou dizer, um resultado equivalente com menos tamanho.
Por quê? Porque era uma mecânica francamente mais refinada. O Fiat, além da mecânica ser um pouquinho mais refinada, a gente tinha o conjunto muito mais equilibrado. Não quero ofender ninguém que gosta de Monza, não é nada disso, tá? Longe disso. Eu acho que todo carro tem as suas características positivas, e as negativas a gente precisa enxergar, mas o Fiat, na minha visão, ele sempre foi um conjunto muito mais equilibrado. A gente teve como concorrente também dele o Escort XR3, apesar dele ter uma cilindrada, um deslocamento um pouquinho menor do que o Gol na época ou do que o Monza, ele acabou herdando o motor, o único motor que a Ford tinha, que era o motorzinho do Corcel, que depois virou CHT, e que, apesar da limitação do comando no bloco, de ter varetas e ter balancins, foi um dos motores, se não o motor mais bem acertado de todos de fábrica que eu tive a oportunidade de dirigir quando a minha mãe teve um Escort XR3, eu acho que era 88, com um motor CHT, um carburador Weber 34, bem parecido com o que eu usei no meu Uno 1.5, e era um carro fantástico. A impressão que dava quando a gente dirigia é que não era um carro com carburador, ele não dava soco, ele tinha uma aceleração progressiva e maravilhosa. Mas vamos deixar o Escort para uma outra oportunidade. A gente vai voltar no tema do vídeo de hoje, que é o pequeno Fiat. Bom, eu estou tirando o filtro de ar, é um filtro bastante interessante, porque ele tem aqui um banho de óleo, tá? Nesse reservatório você tem um nível de óleo aqui igual dos Fuscas, igual da Kombi da Bianca quando a gente recebeu, e depois do banho de óleo a gente tem um filtro de papel, ou seja, ele tem dois filtros ligados em série. Mesmo assim, isso é uma característica, é uma virtude desse pequeno carrinho que simplesmente passava despercebido, tá? Eles preferiam tirar sarro ou preferiam focar no fato da primeira ser um pouquinho temperamental no momento de você engatar as marchas. Eu estou pedindo para a Bianca mostrar o motor na mesma posição que a gente tinha visto no livro, tá? Eu percebo que aqui a gente tem um parafuso Allen, que não é o que deveria estar aqui. Ele me incomodou bastante, não pela função, mas pelo estado de conservação do carro. Ele merece um parafuso hexagonal, sextavado aqui, como deveria ser. Aqui a gente tem pequenos suportes para passar mangueira, tá? Eu vou tirar essa capinha amarela, que depois no Uno ela acabou ficando preta. E para que a gente tenha acesso à correia dentada, eu preciso tirar a correia do alternador. Para fazer isso, eu já soltei a chave geral aqui. A gente vai ter que soltar o alternador, puxar para cá para deslocar a correia V. Eu já consegui soltar a correia do alternador. A gente já pode ver a correia dentada. E para que eu tenha um acesso mais facilitado, não só para o serviço, mas para a Bianca poder mostrar o que a gente vai fazer, eu vou tirar a roda aqui dianteira do lado direito, e a gente vai ter acesso a uma pequena tampinha que quando a gente remover vai dar para ver a polia e vai dar para fazer o sincronismo perfeito que a gente precisa. Já que eu tô sem a roda, vale a pena a gente comentar sobre a suspensão. É o desenho de suspensão provavelmente mais simples possível. É um MacPherson, ou seja, ele tem um amortecedor que faz parte da estrutura da suspensão. Como todo carro moderno, não é mais um amortecedor preso numa pequena estrutura que faz parte do agregado do carro. Não, o amortecedor ele já está preso aqui no monobloco, tá? Desce fazendo parte da estrutura principal da suspensão dianteira. Aqui a gente tem o braço, o terminal da barra de direção, ligado diretamente na caixa de direção, que é pinhão e cremalheira, mais uma vez, igual todos os carros modernos, tá? Só como referência, o Opala ele tinha setores sem fim, da mesma forma que o Fusca, e a maioria dos carros americanos compartilhavam desse princípio na época. Setores sem fim era mais, pinhão e cremalheira eram os carros mais modernos ou os carros de origem europeia. Aqui eu vou pedir para a Bianca mostrar por baixo e vai dar para ter uma ideia do quanto essa suspensão é simples. Aqui onde eu estou com a mão a gente tem o braço da suspensão.
ancorado aqui na parte de baixo do monobloco, e ele vem até aqui a ponta de eixo, onde ele tem um terminal esférico gigante, o único além do terminal da direção. O que mantém esse braço nessa posição, garantindo o caster correto, é a barra estabilizadora que fica montada na frente do carro. Aqui está a barra estabilizadora, ela é fixada transversalmente ali bem na frente da carroceria, e além de barra estabilizadora, ela tem a função de manter o único bracinho da suspensão na posição ideal. No momento que você acelera, para todo esse conjunto não vir para trás, quem segura tudo isso é somente a barra estabilizadora. Então a gente tem aqui a torre do amortecedor, um braço de suspensão com um terminal esférico aqui embaixo, e a barra estabilizadora com dupla função de transmitir o movimento que acontece de um lado do carro, ou pelo menos dividir a carga para o outro lado, e ao mesmo tempo manter esse bracinho na posição correta para que você garanta o caster e a convergência correta. A suspensão do Uno, pelo fato do Uno ser uma carroceria mais pesada, ser uma evolução do 147, apesar de usar a mesma mecânica, o Uno ele teve um terminal, um tirante que é preso aqui na ponta da carroceria, no monobloco, onde você conseguia também cumprir a função da barra estabilizadora. E lá no Uno a barra estabilizadora é um pouquinho mais simples, a montagem dela é mais... ela tem simplesmente a função de barra estabilizadora, ela não divide duas funções como aqui na suspensão do Fiat 147. Bom, a tampinha está aqui, eu não sei se a Bianca já mostrou, pode mostrar aqui, Bianca. Essa tampinha preta a gente vai remover para ter acesso à parte inferior lateral do motor e conseguir ter o acesso visual à polia. Bom, eu já estou sem a lata de proteção ali, a chapa de proteção, e eu já tomei o cuidado de usar uma ferramenta bastante recomendada no momento que você for fazer essa intervenção. É claro que agora que eu mostrei um branquinho, tem gente que já deve ter colocado um ovo, já deve ter enchido a fralda. Mas isso daqui, mais do que justificado, ele tem um motivo muito importante para que seja feito. Então quando você vê um carro com um pontinho feito com isso daqui, depois de assistir esse vídeo, provavelmente você vai entender a explicação. Mas a explicação eu vou deixar para daqui a pouco. O importante é a Bianca mostrar que eu fiz uma marca externa aqui para facilitar no momento que a gente estiver fazendo o alinhamento da polia, facilitar não que eu consiga enxergar, porque tem um risquinho aqui na parte interna, tá? Aqui, claro, eu gosto do branquinho, eu já passei um pouquinho de branquinho ali, tá? Mas eu passei aqui para que a gente tenha uma referência aonde está a marca do ponto morto superior. Com certeza essa é a página que eu mais consultei no meu livro Conheça o Seu Fiat. Tá, porque eu fiquei bastante intrigado com todo esse funcionamento ali, porque eu estava tentando me aprimorar tecnicamente. E eu vou compartilhar algumas observações que são óbvias depois que a gente faz, mas que num primeiro momento podem passar despercebido, no momento que a pessoa está tentando simplesmente trocar a correia e pode acabar se perdendo. Aqui a gente tem metade do número de dentes do que aqui em cima. Isso daqui é por conta do ciclo 4 tempos, que é 720 graus. Então, para que você tenha uma volta completa do comando de válvulas, você tem que ter 2 voltas do virabrequim. Isso daqui é bastante familiar para a gente, quando a gente lembra a engrenagem do comando de válvulas do Fusca. Coincidentemente, ela também tem o dobro do número de dentes do que o número de dentes daquela engrenagem que vai no eixo do virabrequim. Apesar dali elas estarem em contato, como é que eu posso dizer, íntimo, você não tem nada transmitindo o movimento de uma parte para outra, igual aqui você tem a correia, mas a relação de dentes é a mesma, é de 2 para 1 sempre, tá? E eu já li, inclusive, que esse motor foi o primeiro que usou para carros de série a correia dentada. Não sei se essa informação é verdadeira, mas uma coisa que é certeza, apesar de ser um carro popular, apesar de ser um Fiat, apesar de ser um carro que foi muitas vezes motivo de chacota, isso daqui não é um motor qualquer. Esse motor foi desenhado por um cara que, para quem conhece, sabe que o nome do cara, o sobrenome, já traz uma grife pro
para Fiat aí involuntariamente. A pessoa que desenhou esse motor chamava-se, né, Aurelio Lampredi. E foi um cara que desenhou muitos motores da Ferrari, se eu não me engano, nos anos 50. Depois ele mudou de montadora e no final dos anos 60 ele foi para a Fiat e desenhou essa pequena obra-prima da engenharia. Então aqui existem muitas soluções inerentes de alguns motores da Ferrari. Um exemplo que eu posso dar são aquelas duas meia-lua que no lugar de, como se fosse o mancal principal do Fusca, o mancal número 1, que é o que tira a folga com as arruelas, nesse motor aqui são duas meia-luas e elas ficam exatamente no mancal central, elas não ficam numa ponta do motor, elas ficam no meio. Infelizmente a gente não vai desmontar esse motor, mas isso é uma característica também que nunca desmontei, tá? Mas eu gosto muito de ver fotos, de ler livros. É uma característica de alguns motores que ele desenhou para a Ferrari, essas duas meia-lua no mancal principal. Existe uma outra característica, por exemplo, vou fugir um pouco do nosso tópico aqui. Se você tiver curiosidade de jogar no Google, por exemplo, o motor da Ferrari 308 ou 328, que era um V8 com comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada, você vai observar que a polia que fica no cabeçote ela é pequena. Ela tem o mesmo número de dentes da polia que fica inferior ali, que aparentemente é a polia do virabrequim. Mas só aparentemente, porque na verdade existe um par de engrenagens ali de 2 para 1, reduzindo a velocidade da polia motriz pela metade da velocidade do virabrequim. Então se você acabar jogando no Google, você vai ver que você tem algumas polias ali, todas do mesmo diâmetro. E uma das sacadas que o cara que desenhou o motor teve para você colocar o motor no ponto foi colocar uma marca de referência aqui na polia do comando de válvulas. E essa marca de referência ela tem que ficar voltada exatamente para cima. Existe uma pequena parte fundida no cabeçote, ali no suporte do retentor, que você precisa alinhar essa marca. Então, que conclusões a gente pode chegar a partir daqui? Existem duas possibilidades, dois cilindros que você pode estar aqui na marca da ignição, naquela marca que eu fiz com branquinho, e você pode estar com o cilindro no ciclo de ignição. Pode ser o cilindro 1 e pode ser o cilindro 3? Não, o cilindro 4, porque a ordem de ignição do Fusca é 1, 4, 3, 2. A desse não, a desse é 1, 3, 4 e 2. Simplesmente pela facilidade de construção ali do virabrequim, porque você não estava presa, no caso do Sr. Lampredi, a ter o came de admissão e escape de cada cilindro defasado exatamente 180 graus do outro cilindro. Aqui você usa um came para cada acionamento de válvulas. Então você, praticamente em todos os 4 cilindros de linha, 1, 3, 4 e 2. Então quando a gente colocar essa marca aqui de referência, você vai estar ou no cilindro 1 ou no cilindro 4. Você saberia me dizer, sem desmontar nada, como que você saberia se é um cilindro 1 ou se é um cilindro 4? Olhando o distribuidor? Não. Você, teoricamente, se o distribuidor tiver colocado na configuração padrão de fábrica, que seria o equivalente ao pinhãozinho no caso do Fusca, basta você olhar esse pontinho. Ah, é. Quando esse pontinho tiver para o 1, você tiver para cima, desculpa, tiver na posição das 12 horas, você vai estar com ele na ignição do cilindro número 1, e quando ele tiver na posição das 6 horas, a 180 graus para baixo, você vai estar com ele na ignição do cilindro número 4. Claro que somente essas marcas aqui não vão ser referência para a gente vai precisar sim tirar a tampa do distribuidor e garantir, antes da gente desmontar tudo isso daqui, que a gente tenha, que ele esteja apontando para o cilindro número 1, que é o que a gente espera que esteja com essa marca voltada para cima, porque aí vai ficar bastante complicado a gente tentar colocar a correia no sincronismo com esse pontinho apontado para baixo. Se eu puder, eu prefiro acreditar que eu não entendi o motivo disso, mas se eu pudesse sugerir uma melhoria nesse motor, e eu não sou ninguém para sugerir uma melhoria numa obra-prima,
seria a posição relativa do tensor. Eu vou pedir para a Bianca aproximar de novo, desculpa Bianca, com esse vai e vem. O tensor da correia, que é o que vai garantir que a correia não fique pulando e saia tudo de sincronismo, ele fica justamente do lado que a correia está fazendo força. A correia está sendo puxada pelo virabrequim por aqui. Então, se eu fosse fazer uma modificação, uma OMP ou uma ordem de modificação do produto nesse motor, eu colocaria, ou pelo menos tentaria colocar esse tensor nessa parte aqui. Naturalmente, se a gente observa não só o desenho, mas o motor, dá para perceber que se isso não for impossível, é muito difícil e provavelmente mecanicamente inviável. Então a gente acaba aceitando, vamos dizer, entendendo que o produto ele está perfeito da forma que ele é, e isso não é um defeito e sim uma característica. Bom, muita gente já surtou, já foi tomar remédio porque eu usei o branquinho lá, mas no momento que a gente estiver colocando a correia dentada no lugar, eu vou explicar não só o motivo pelo qual a gente usou o branquinho, mas o motivo pelo qual às vezes você vê carros modernos com uma singela marca de branquinho e a pessoa às vezes arranca os cabelos. Da teoria para a prática agora, vou pedir para a Bianca aproximar. Isso que eu vou fazer não é recomendado que se faça, tá? Você não deve nunca movimentar o motor, lembrando que o carro está desengatado, você nunca deve movimentar o motor dessa forma, porque você está teoricamente sobrecarregando a correia, porque você está fazendo ela exercer uma força para a qual ela não foi projetada. Tonela, você é um teimoso, você é um ímpio, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso por quê? Para facilitar a minha vida em primeiro lugar. E segundo lugar, porque se eu for comprometer essa correia, ela está com os minutos contados nesse motor. Então não vai ter problema se eu colocar um estresse em algum ponto da correia dentada aqui. Simplesmente eu girei, consegui apontar o pontinho aqui, o furinho dela, justamente para a marca das 12 horas. Eu vou pedir para a Bianca dar uma pausa e quando ela voltar na imagem ela vai estar dando um zoom justamente no ressalto onde essa marca precisa alinhar. Bom, esse daqui é o ressalto, e caso você ainda tenha dúvida, eu vou enfiar uma pequena chavinha pelo furo da polia e ele vai passar bem em cima do ressalto. Então quando eu tiver com a polia do comando de válvulas exatamente na posição das 12 horas, confirmada por essa marca de referência, eu tenho teoricamente o virabrequim no ponto morto superior, ou do primeiro ou do quarto cilindro. Se tudo correr bem, eu vou tirar agora a tampa do distribuidor, que por sinal é a mesma do distribuidor 034 do Fusca, o com avanço vácuo centrífugo, o tampa alta. Vou verificar para onde o rotor do distribuidor está apontando. Ele está apontando mais ou menos para essa direção e ele veio até este cabo de vela. Curiosamente, esse daqui é o cilindro número 4, segundo a inscrição que a gente tem aqui no cabeçote, e tá perfeito. É exatamente isso que a gente vai fazer. Quando você vai fazer o sincronismo da correia dentada, você faz com que o rotor aponte para o cilindro número 4. Vou pedir para a Bianca não se mexer. A gente está vendo mais ou menos no centro da tela o pontinho branco que eu fiz na polia, e um pouquinho para cima existe como se fosse 3 dentinhos de serra. O primeiro da direita, ele corresponde ao ponto morto superior. O central ele corresponde a 5 graus de avanço e o da esquerda ele corresponde a 10 graus de avanço. O que interessa para a gente no momento é que o pontinho ele esteja alinhado justamente com o dentinho da direita. A próxima coisa que eu vou fazer agora é soltar esse parafuso aqui. Se eu soltar esse parafuso inferior, eu consigo deslocar o tensor da correia dentada. O tensor ele é basicamente um rolamento, tá, com uma polia lisa que ele apoia nas costas da correia dentada. E eu preciso soltar esse daqui também, que esse daqui é o ponto no qual você consegue girar o tensor. Provavelmente, e é uma boa regra de manutenção preventiva, é você fazer a troca do tensor. Porque aqui tem um rolamento, que se esse rolamento começar a roncar, ou pior, a prender,
aí você corre o risco de uma falha catastrófica. E o que é uma falha catastrófica nesse belo motor? Significa que a correia vai quebrar e, por ser um motor de interferência, o pistão vai acabar batendo nas válvulas. De interferência, quando eu digo motor de interferência, é que dependendo da posição relativa que você tiver entre o pistão e as válvulas sem a correia dentada para sincronizá-los, vai acabar acontecendo um choque entre eles. Existem motores com correia dentada que, pelo próprio design, ele não é de interferência. Então, mesmo que a correia quebre em alta velocidade, você não vai ter esse dissabor. Mas, infelizmente, é o caso no motorzinho do Fiat. Provavelmente é o preço a se pagar pelo rendimento excelente que esse motorzinho tem, porque a câmara de combustão é bem compacta, o pistão também ele é bem, como é que eu posso dizer, ele é bem plano e acaba interferindo ali dependendo da posição. Então a gente vai com o máximo cuidado possível, tá? Eu vou soltar tanto o superior como o inferior, mesmo porque eu vou tirar o tensor daí. Bianca, eu estou prestes a tirar a tensão da correia dentada. Isso é a operação mais arriscada do planeta quando a pessoa está fazendo no fundo do quintal, principalmente se for um chão de terra igual o nosso. Então eu queria te pedir uma opinião, eu gostaria que você se aproximasse. Quando a gente tirar a correia dentada, você acha que se eu pegar essa polia e girar ela com a mão, ela vai girar fácil? Essa daqui? Eu acho que não. Por quê? Por causa das válvulas, né? Por causa das válvulas e das molas. Isso daqui vai ficar bem duro da gente girar. Outra pergunta. Se a gente tentar, sem a correia, girar a polia inferior ali do virabrequim, a gente vai conseguir? Pior ainda, não é? Pior ainda, porque tem o peso do virabrequim, tem o peso dos pistões. Última pergunta. A gente tá indo bem por enquanto. Se eu tentar girar a árvore intermediária, que é essa polia marota que está escondida ali, será que ela vai girar fácil? Eu acho que vai. E se ela sair da posição, tá tudo perdido para esse Fiat? É desmanche para ele? Não sei, papai. Então, a gente vai fazer uma coisa, uma vez que essa marca de referência é extremamente importante para a gente. Claro, a gente pode simplesmente usar essa referência do cilindro número 4 para garantir que a polia vai estar na posição. Mas sim, o que você falou, o que você imaginou é verdade. A polia ela gira incrivelmente com facilidade. Então eu vou fazer mais uma agressão com pigmento na polia desse belo Fiatzinho. Vou colocar um pontinho branco bem aqui. Nossa, eu imagino o quanto as pessoas podem estar decepcionadas nesse momento. Pronto, Bianca, tá tudo acabado. A gente perdeu todo o sincronismo do motor. Olha aqui, eu vou tirar a correia e eu vou pedir para que você vá até ali embaixo para mostrar uma característica interessante desse Fiat. A Bianca vai mostrar o que acontece aqui na polia do virabrequim quando a gente solta a correia dentada. Olha, ela desce direto, porque se eu colocar o dedo aqui eu percebo os dentes da polia que movimentam a correia dentada. Então a primeira vez que eu fiz isso no Fiat, seguindo as instruções do livro, eu fiquei bastante atento, tomei bastante cuidado, conferi umas 10 vezes porque eu sabia que era um motor de interferência e eu podia colocar tudo a perder no meu espaço. Troquei, ficou uma maravilha. Depois de um tempo troquei de novo, na metade do tempo, depois troquei de novo, depois troquei a de um amigo, ensinei um amigo a trocar. E eu falei, nossa, eu sou o cara mais perigoso do mundo para trocar correia dentada de Fiat. Quando eu comprei o primeiro Uno, eu já cheguei, fiz assim, falei, não, vamos trocar a correia para ver o que acontece. Desmonta daqui, desmonta dali, e a correia não saía daqui. Por quê? Porque a parte de alumínio ali, a tampinha que segura o retentor dessa ponta do virabrequim, ela tem um ressalto, como se fosse um lábio que protege a correia de alguma coisa que possa voar por aqui, lama, alguma pedrinha, alguma coisa assim. Então o negócio ele fica bem rente ali. E aí a correia não saiu, aí meu olhinho começou a tremer, começou a encher de água, eu quase chorei, e eu precisei fazer o quê? Eu precisei ir às pressas e comprar uma chave 38 para soltar essa porca aqui, essa porca grande. Travei o volante do motor com um parafuso e aprendi da pior forma possível, depois que eu já estava com metade desmontado,
que o Uno é diferente, ou os motores intermediários aí para os mais modernos, os Fiasa mais modernos, eles têm essa chapinha aí que dificulta não, eles exigem uma chave a mais ali para que você consiga soltar. Então você é obrigado a tirar a polia da correia V, e aí você tem o acesso, ela vai sair, no lugar de sair para baixo, ela vai sair nesse sentido. Claro que se eu pegar com a mão e girar, ela vai girar, mas ela simplesmente não vai sair com o vento. Então eu posso estar relativamente seguro que ela está na posição correta. Vamos conferir as outras duas. A gente está tentando lutar, não vou dizer com 8 válvulas, porque não são as 8 que estão acionadas ao mesmo tempo, mas pelo menos com 4. Então essa daqui ela está praticamente travada aí. Bianca, a árvore intermediária, pode mostrar agora. Aqui está o risco de você errar, ó. Olha como ela se movimenta e com muita facilidade. Eu vou tirar a tampa do distribuidor, a Bianca vai mostrar ali, ó. Então aqui a gente tem um risco real de montar essa polia fora da posição e depois ter trabalho para colocar o motor no ponto. Principalmente se não for platinado, for ignição, você vai precisar de uma pistola de ponto. Existe uma alternativa, não é a alternativa mais bonita do mundo, mas é o que? Você troca, independente se isso daqui sair da posição, você simplesmente saca o distribuidor e, sem movimentar a polia superior e inferior, você coloca o distribuidor de tal forma que o rotor fique apontando para a posição que você quiser. Então eu fiz essa marquinha justamente para garantir que eu não vou perder a referência visual que eu tenho ali. Aproveitando, não se mexa, Bianca. O que é o tensor da correia? Ali a gente tem um rolamento, que eu já vou mostrar, e aqui a gente tem uma mola bastante forte, que ela vai colocar o tensor na posição recomendada pela fábrica. Então você não vai ficar esticando a correia, não existe um parafuso para você esticar a correia. Você vai simplesmente soltar o regulador para ele girar em torno do parafuso superior, ele vai apoiar a correia e aí você vai apertar o parafuso inferior. Bom, a correia é muito barata, deve custar em torno de 20, 30 reais no máximo, e eu vou comprar ela agora. Eu ia, tá? É o certo você trocar junto o tensor. Só que esse tensor, eu já assustei mais ainda com ele porque eu vi que ele é original, aqui tem as marcas da Fiat e tudo mais. Só que o rolamento ele tá tão perfeito que ele tá parecendo um novo. Ele não faz barulho, ele não tem jogo, não tem folga de nenhum tipo. Então aqui eu vou abrir uma exceção, eu não estou Zé Frizinhando o Fiat do Marcelo, mas francamente isso daqui é uma peça que não tem necessidade de trocar. Isso daqui é 5% dos casos você vai estar nessa situação. Nos outros 95%, e provavelmente é onde você vai se encaixar, a menos que você tenha uma joia igual essa daqui, você vai ter que trocar, nem que seja preventivamente. Fui na Autopeças para comprar a correia dentada e a melhor dica é você levar uma de amostra, porque existem muitas variações de número de dentes. O motor 1050, depois a gente tem o motor 1300 e o motor 1500, eles mudam às vezes a altura do bloco e você precisa de uma correia com alguns dentes a mais no caso do 1500. Então sempre existe uma divergência. Isso daí acaba dependendo também do modelo do esticador. Tá, o Palio, apesar de ser um modelo de correia completamente diferente, ele tem um esticador muito melhor do que esse daqui. É simplesmente um rolamento que você gira, é muito parecido com o do AP, muito mais bem solucionado, vamos dizer, do que esse daqui. Tá? Então, dica, leva a correia para você comprar a correia ideal para o teu carro e não ficar passando nervoso depois. No caso, essa daqui ela tem 118 dentes. Existem com mais dentes e, se eu não me engano, existe também com menos dentes. O meu Uno com motor 1500, se eu não me engano, era uma correia de 121 dentes. O tensor, por outro lado, quase como uma exceção, a gente não vai trocar nesse caso. 95% das vezes você vai precisar trocar, e eu recomendo que você não tente economizar aqui, e tome bastante cuidado com alguns tensores, como é que eu posso dizer, populares. O problema não é a roldana aqui ser de plástico, isso daí não significa nada negativo. O problema é que às vezes o rolamento que é aplicado nele é bem diferente desse daqui.
O tensor original, e esse daqui eu acredito que seja original, por conta dessa pequena marquinha aqui, ele é fabricado pela INA. E se você conseguir encontrar um tensor da INA, que vai ser fisicamente idêntico a esse daqui, vale a pena o investimento, porque aí você vai ficar tranquilo. O outro pode custar 1/3 do valor. O rolamento não é o mesmo, é um rolamento bem estreitinho, bem pequenininho, e ele só parece ser um tensor. Você acaba tendo muitos problemas com ele. Esse daqui ele tem inclusive uma blindagem aqui contra a água, contra a poeira. E não é à toa que esse daqui está em perfeito estado ainda. Não sei dizer se é original do carro, se ele foi trocado em algum momento. Ele está curiosamente um pouco dourado aqui, mas isso não vai afetar o funcionamento dele de forma nenhuma. Então, antes da gente fazer a montagem da correia e do tensor, eu acho que é o momento da gente poder fazer a limpeza das peças. O que a gente tem aqui é terra, fuligem e um pouco de óleo, tudo misturado e tudo grudado aqui. A tentação de usar um querosene para limpar essa peça é grande, só que se a gente usar um querosene, invariavelmente ele vai entrar aqui, mesmo sendo blindado, por ele ser um solvente, ele vai acabar penetrando aqui e a gente vai comprometer, ou se não condenar, o rolamento do tensor. E isso não vai ser visível agora, vai ser visível daqui a alguns milhares de quilômetros. Eu não quero correr esse risco, principalmente nesse carrinho maravilhoso. Então eu vou usar uma alternativa aqui. A gente tem um desengraxante da WD-40 que é usado para limpar corrente de bicicleta. Então, no uso tradicional dele, a gente vai aplicar, passar com o pincel na corrente ou na peça que você quiser limpar, e depois você pode enxaguar com água. Eu vou fazer diferente, eu vou aplicar com o pincel, deixar ele agir por um tempo, e no lugar de secar, de lavar com água, eu vou simplesmente tirar a sujeira com um pano, que daqui a alguns minutos ela vai estar toda em suspensão. Bom, eu já apliquei, é um gel, então você não tem desperdício, a quantidade que a gente aplica é mínima. E eu vou deixar ele agindo aqui por alguns minutos, depois a gente só vai passar um pano para ver o que vai acontecer. Bom, vou passar aqui também, para quando a gente montar a correia, a superfície aqui da lateral do motor esteja completamente limpa e livre de fuligem. Prontinho, já ficou limpinho. Ele só não está mais lindo porque por algum motivo ele recebeu uma tinta dourada em algum momento da vida dele, e aqui ele tem alguns sinais de oxidação. A boa notícia: não caiu uma gota nem de graxa, nem de sujeira, nem de produto no chão, e a minha mão sem luva, ela continuou limpa, apesar de toda aquela sujeira que dava pra gente ver no cárter. A sujeira aparentemente veio toda aqui pro pano, que agora você tem duas alternativas, ou lavar ou descartá-lo, mas aparentemente isso daqui tá superficial e é só jogar uma água que ele vai ficar limpinho. Eu acho que é uma excelente alternativa aí para quem tá, ou tem uma mãe muito furiosa, ou tá numa garagem coletiva aí de um prédio, alguma coisa assim, tem que fazer as coisas, como é que eu posso dizer, de uma forma discreta. Ficou limpinho, agora a gente pode avançar no serviço. Agora já chegou o momento da gente colocar a correia dentada e montar o tensor. Para montar o tensor, o que eu recomendo que se faça é limpar, aqui eu limpei com uma escova de aço, os parafusos. No menor sinal de parafuso espanado, rosca com algum problema, troca o parafuso. Tá? Esse daqui é o pivô do tensor e esse daqui é o parafuso de regulagem. E eu vou colocar um pinguinho de trava-rosca aqui para garantir que com o uso a gente não vai ter o risco de que eventualmente esse principalmente se solte e o tensor acabe dando uma afrouxada aí, o que pode resultar na temida falha catastrófica. Bom, onde eu tô com a mão aqui é onde vai preso o tensor, tá? Então eu vou montar o tensor e vou pressionar esse pino aqui, que é onde tem a mola, e vou travar ele na posição completamente recuado. A partir daí eu vou montar a correia dentada.
Eu já coloquei os dois parafusos no tensor e aqui eu mostro a pressão da mola que vai dar a tensão na correia. Então eu vou apertar ele até aqui e vou fixar o parafuso para a gente ter espaço para montar a correia. Eu tô com a correia nova aqui. No momento da montagem, claro, a gente já limpou as polias, já limpou toda a superfície ali onde vai ficar próximo da correia. O que você não pode fazer é torcer a correia, vincar a correia no momento da instalação. O que é fundamental, a gente manter essa marca de referência alinhada com o ressalto que a gente tem ali atrás. A gente manter, a Bianca não vai conseguir mostrar daí, mas a gente manter a marca com o branquinho que eu fiz ali na polia do virabrequim alinhada com o primeiro dentinho, o dentinho da direita daquela graduação, e também esse ponto que eu fiz com o branquinho aqui na polia da árvore intermediária. Então eu vou montar a correia, a Bianca não vai conseguir ficar na posição que ela está, porque eu vou ocupar fisicamente o espaço que ela está agora. Eu já comecei montando a correia pelo virabrequim, tomando cuidado para não vincar. Para passar aqui no tensor é quase um desafio, porque você tem a árvore intermediária ali que acaba tendo um espaço bem estreito para você fazer a montagem. E aqui finalmente eu estou conseguindo encaixar ela em todas as polias, conferindo a cada instante se a gente está com todas as marcas de referência, se elas não saíram. Esse pequeno pontinho está certo, a marca ali de baixo está certo, e aqui a gente também tem o furinho posicionado na posição das 12 horas. Então o que eu vou fazer agora, com bastante cuidado, eu vou soltar esse parafuso aqui e o tensor ele vai pressionar a correia. Estou com a minha mão que não funciona muito bem, que é a direita, mas eu já soltei, e agora o tensor ele consegue pressionar a correia. Até que ponto que ele vai pressionar a correia? Quando você soltou esse parafuso de baixo sem ter apertado o de cima completamente, a pressão da mola daquele pino, ela empurra o tensor exatamente com a força necessária para deixar a correia na tensão ideal. Isso pode ser confirmado de outras maneiras, você pegando a correia aqui na parte mais longa entre as duas polias e torcendo. Ela tem que torcer até 90 graus, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Antes de apertar o tensor e fazer a ligação do motor, uma coisa que é bastante recomendável fazer nesse caso, para ver se você não queimou nenhuma etapa, se em algum momento você não errou, não se atrapalhou com alguma coisa. Eu vou deixar o tensor solto e eu vou girar o motor uma volta, mas no sentido contrário ao sentido de rotação. Eu vou girar ele no sentido, olhando a polia de frente, no sentido anti-horário, para a gente colocar essa parte da correia puxando aqui e ter o máximo de folga aqui. Dessa forma a gente consegue garantir duas coisas. O tensor ele vai ceder o máximo que ele puder para pressionar a correia, e ao mesmo tempo a gente vai confirmar depois de 360 graus se todas as marcas de referência elas estão corretas. Soquete 38, não preciso de um braço de força muito grande, e eu vou girar no sentido anti-horário para tensionar a correia, para verificar se está tudo em ordem. Tonela, não tem essa chave porque eu sou rastrelo e o meu Fiat 147 não precisa dela para eu soltar aqui. Bom, eu acredito que você pode usar uma 19, pode mostrar aqui, Bianca? Você pode usar uma 19 aqui na polia do comando de válvulas e girar 360 graus do virabrequim no sentido... Não, desculpa, 360 graus dessa polia no sentido horário, porque aí você vai estar tracionando por aqui. Claro, não é recomendável você mudar a polia que é a motriz e a polia que é a motora. Aqui a gente faria isso de uma forma como uma exceção, simplesmente para você garantir que não vai pular nenhum dente ou alguma coisa assim. Olha, então eu vou girar. A Bianca não vai conseguir mostrar, provavelmente. Não vai ser possível ela mostrar, mas eu vou ficar girando aqui
Quando esse pontinho chegar aqui embaixo, a gente vai ter a marca de referência da polia ali embaixo apontada de novo para a marca do ponto morto superior. E aí, se eu tirar a tampa do distribuidor, o cabo de vela, no lugar de estar apontado para o cilindro número 4, ele vai estar apontado para cá, para o cilindro número 1. Eu vou dar essa volta e eu vou parar só para mostrar, para a gente confirmar isso. Pronto, comando 180 graus defasado da posição original. A polia ali do virabrequim já está com a marca do ponto morto superior de novo alinhada. E aqui, só para confirmar toda a nossa teoria, a gente tem o rotor do distribuidor, dessa vez apontado não para o cilindro número 4, mas para o cilindro número 1. Vou dar mais 360 graus de volta no virabrequim. Essa bolinha vai subir até aqui de novo. Prontinho, a bolinha alinhada, rotor de novo na posição do cilindro número 4 e a polia ali na marca do ponto morto superior. Girando, puxando pela polia do virabrequim e girando no sentido anti-horário, eu consigo dar o máximo de tensão nessa parte da correia, ou seja, o meu tensor ele está completamente voltado aqui para empurrando a correia dentada. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou apertar o parafuso de regulagem do tensor e vou apertar o pivô também do tensor, que é o parafuso que tem em cima. Apertei o tensor, girei 90 graus aqui na parte mais distante da correia, tá tudo em ordem. Então teoricamente a gente não precisa fazer mais nada. Você não precisa andar 100 km e voltar para esticar a correia, porque se você faz isso a correia arrebenta. Tá? Agora você vai deixar a correia assentar. Para isso você tem que garantir que você montou ela corretamente. E você vai deixar a correia assentar e consegue aí ter uma segurança. Vamos dizer, se o carro for seu e você mesmo for fazer a mão de obra, eu acho que 25 mil quilômetros é uma marca excelente. Os carros modernos duram 80 mil quilômetros, alguma coisa assim. No caso do Fiatzinho, R$16 a correia e não precisei trocar o tensor. Eu acho que isso daí é uma manutenção de um domingo de manhã e não vale cada minuto que você investir nisso e vale cada centavo dos R$16 para você evitar um atropelamento de válvulas aí com, de repente, alguns óbitos na parte do cabeçote. E aí você tem que tirar o cabeçote e mandar para a retífica, acaba sendo um prejuízo muito maior. Então o que eu vou fazer agora, a gente está com todas as marcas de referência, já posso girar ele no sentido de rotação tradicional, porque se eu tivesse feito isso antes de apertar o tensor, ele ia levar o tensor lá para trás de novo, e aí sim, provavelmente a gente pularia um dente. Então se você tiver dúvida ainda do que você está fazendo, você pode colocar a chave lá embaixo e girar um pouco no sentido dessa vez horário. Olha aí, já virei 180 graus o virabrequim, já virei 360 graus o virabrequim. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo, olhando somente para a marquinha de referência da polia. Pronto, já virei mais 180 graus o virabrequim e eu vou voltar agora para a posição original. A gente percebe que ficou tudo bem, eu não senti nenhuma interferência das válvulas no momento que a gente girava e todas as marcas de referência estão perfeitamente alinhadas. Então agora o que me resta fazer é montar a correia do alternador e da bomba d'água e tentar finalmente dar a partida. Deu tudo certo, felizmente. Por outro lado, não tinha por que dar errado, porque a gente tomou todas as precauções e eu segui todas as marcas de referência. As que não eram visíveis, eu tornei visíveis com o branquinho. Antes de você me crucificar, Tonela, seu picareta, seu mecânico de fundo de quintal, um mecânico de verdade jamais usaria isso. Ele usaria uma ferramenta de fasagem e babá. Então eu vou contar um pouquinho do motivo pelo qual eu usei o branquinho e historicamente por que às vezes você vê alguém reclamando de um carro que tem uma nefasta marca de branquinho, um maldito pontinho branco em alguma polia, e vocês vão entender exatamente o motivo disso. Bom, esse vídeo já tem muito mais do que meia hora
e provavelmente uma pessoa que começasse a trabalhar na fábrica, que fosse fazer a montagem da correia dentada, ela passava por um treinamento muito parecido com o vídeo que eu fiz. Talvez ela tivesse a explicação do funcionamento do motor. Um paralelo, eu trabalhei numa indústria eletrônica e eu entrei nela em 1992. Eu passei 3 meses, ou seja, o meu período de experiência, quando poderiam descobrir que eu era um incapaz, que eu era um mononeurônio, alguma coisa assim, que eles poderiam simplesmente me dispensar. Eu passei o meu período de experiência sem trabalhar, sem fazer absolutamente nada. Eu passei tendo cursos, semana após semana, curso após curso. Por quê? Porque as empresas, pelo menos até quando eu fui contratado, 92, elas consideravam um relacionamento a longo prazo com o funcionário, elas te preparavam para trabalhar para alguma coisa. A mesma coisa, provavelmente, quando alguém ia trabalhar na linha de produção do Fiat, ele passava provavelmente uma semana aprendendo como funcionava o motor, ele enriquecia o conhecimento dele, isso eu estou deduzindo, tá? Ele enriquecia o conhecimento dele e tinha a possibilidade de conhecer, pelo menos de forma básica, o funcionamento do motor, da mesma forma que a gente está tentando ou tendo a pretensão de compartilhar aqui. Então a gente consegue imaginar também, eu e o Portela na mesma linha de produção, por exemplo, tá? E o Portela dando uma vacilada, indo fazer alguma coisa. Seria natural que eu chegasse, ia pegar essa polia, tirar de sincronismo, ia mexer na polia de baixo, ia mexer na árvore intermediária, que seria mais fácil, só para ver o Portelinha apanhando na montagem do motor. Na verdade, com o conhecimento teórico ali que ele tinha, ele ia ver que eu tinha feito uma sacanagem, ele ia voltar a polia na posição, ia me insultar, ia montar a correia, ia fazer o próximo motor. Aqui existiria o quê? O fator humano na questão do conhecimento. O cara tinha que saber o que ele estava fazendo e, mais do que isso, ele tinha que estar preparado para corrigir pequenos defeitos. Essas marcas de referência que a gente percebeu, tanto na polia do comando de válvulas quanto na polia do virabrequim, elas são exatamente para isso. No primeiro momento, na primeira instalação da correia na linha de produção, e depois disso na manutenção rotineira nas oficinas. Então a imagem do carro não é simplesmente vender o carro para a pessoa. A Fiat fez o possível para que o carro ficasse com uma fama de uma manutenção fácil, porque é muito fácil fazer isso. Agora, imaginando final dos anos 70, os mecânicos eles estavam mais acostumados com motores americanos ou com o motor do nosso querido tanquinho de guerra, o Fusca, que você não tem correia dentada, você só tem uma correia, que é a única preocupação praticamente que a pessoa tem, além de completar o óleo e garantir que vai ter gasolina, para continuar andando indefinidamente. Então aqui a gente tinha uma mecânica, eu não vou dizer mais sofisticada, porque é uma mecânica bastante simples, mas uma mecânica com alguns diferenciais. Mesmo assim ela acabou, não pela correia, mas talvez por ser um motor de interferência, mas acabou entrando naquela questão de ser um carrinho que era considerado por uma série de fatores problemáticos. Agora imagine se na minha maldade ou na distração do Portela, na nossa hipotética linha de produção, alguma coisa passasse despercebido do Portela e ele montasse a correia errada, seria um prejuízo muito grande para a Fiat, no caso, e atrasaria aquele motor. Claro, eu teria tido um comportamento não desejável, vamos dizer, numa linha de produção, mas a questão não é essa, ele poderia simplesmente ter se distraído, tá? E as montadoras, as fábricas, elas sempre lutam para que o produto ele possa ser produzido não somente com o menor custo possível de peças, mas também com o menor tempo de montagem possível. Então existem departamentos ali que cronometram literalmente o tempo que algo demora para ser montado. Isso acaba modificando às vezes como as peças são criadas, como as peças são encaixadas na linha de produção. Porque isso para você é um carro, para você é a realização de um sonho quando você compra um carro zero, um carro usado, mas para uma fábrica aquilo é literalmente um peso que precisa sair da linha de produção e se tornar lucro o mais rápido possível. Então, com o passar dos anos, e esse é o motor perfeito para a gente dar esse exemplo, o Fiat que eu tive, os dois Unos que eu tive, era um motor essencialmente da mesma forma. Apesar de ter uma polia diferente aqui com vários vazados aqui,
ela tinha exatamente esse pontinho, a polia do virabrequim tinha exatamente a mesma marca e a forma de regulagem era exatamente a mesma que é mostrada no livro Conheça o Seu Fiat, tá? Quando eu fui trocar a correia do Uno, essa marca não existe, tá? Marca na polia, que agora ela é conhecida como roda fônica, porque ela existe o sensor de posicionamento do virabrequim, através de um sensor que existe ali na polia, ele sabe qual a posição angular do virabrequim. Então você não tem marca de referência no virabrequim e você não tem marca de referência aqui. E aí, se você não souber da maldade que está por trás disso, o que acontece? Você fica perdido, mas não existe maldade. O que existe foi uma mudança na produção, na parte do projeto, que criou aqui na parte de trás. Eu vou trocar de lugar agora com a Bianca. Aqui na parte de trás do comando, no lugar de ter esse selo, você passou a ter uma tampinha. É melhor a gente mostrar do que ficar falando, Bianca. Aqui a gente está na casa de máquinas do Palio, do nosso transporte de uso diário. E aqui você tem, apesar da aparência completamente diferente, essencialmente é o mesmo motor Fiasa, que na época já tinha aí seus 20 anos e que é um motor fantástico em qualquer configuração que você encontre. Então aqui a gente tem o sistema de ignição diferenciado, faísca desperdiçada, a gente não tem distribuidor, a gente tem o sistema de injeção multiponto e a gente tem uma pequena e singela tampinha aqui. Eu não vou tirar porque eu não tenho a junta, mas se você soltar esses 3 parafusos e olhar por trás dessa tampinha, você vai ver a traseira, a ponta do eixo comando de válvulas. E curiosamente ela tem uma fenda muito parecida com aquele pinhãozinho de acionamento do distribuidor do Fusca, tá? E aqui, se você tivesse entrado para trabalhar na Fiat nos anos 90, o procedimento de ajuste, de montagem da correia dentada é bem diferente do que aquele que a gente acabou de ver no Fiat. Antes de colocar essa tampa na linha de produção, você vinha e colocava uma ferramenta, que na verdade é uma tampa que tem como se fosse uma chave de fenda grande, vamos dizer, na ponta para travar o comando de válvulas numa determinada posição. Então, mesmo que o funcionário estivesse desanimado, mesmo que ele estivesse furioso, mesmo que tivesse um tonela do lado dele para tentar sabotar, para tirar um sarro do cara no momento que ele estivesse montando o motor, se ele seguisse os passos corretamente do checklist no momento que ele estivesse fazendo o motor, ele só ia montar a correia dentada depois que ele tivesse encaixado a peça, a ferramenta aqui e colocado pelo menos 2 dos 3 parafusos. Muito bem. E por que isso? Porque se ele não conseguisse encaixar essa peça, ele poderia ficar 3 dias tentando encaixar essa peça. No dia que ele encaixasse, ele ia vir aqui, ele ia montar a correia dentada. E a correia dentada, ela ia estar 100% confiável, que não tinha possibilidade dele ter montado errado. Claro que o virabrequim ele também teria, na linha de produção, uma forma de ser travado, tá? E seria, como é que eu posso dizer? Seria a prova de erros. Popularmente a gente diz que teria um mata-burro. A ferramenta de fasagem aqui, pelo menos no ramo da eletrônica, quando você tem um conector que ele só encaixa numa posição, é chamado de mata-burro. É a prova de erros. Então, transplantado para a mecânica, essa ferramenta, essa peça que era encaixada aqui, seria considerado isso, para a prova de erros, para a linha de produção não parar, para você não jogar para frente da linha de produção alguma coisa errada. Se tivesse o pontinho aqui, o que você faria? Exatamente a mesma coisa que a gente fez no Fiat 147 de 20 anos antes. Se na roda fônica, que está ali embaixo, está aqui, ó. Se na roda fônica a gente tivesse uma marca de referência do ponto morto superior, que poderia ser simplesmente um risquinho para alinhar com o sensor da roda fônica, isso já te atenderia no momento de você fazer a troca de correia dentada. Então a gente, mais do que ver um implemento aqui para garantir a qualidade da produção, que é a ferramenta de fasagem, a gente tem também
vamos dizer, eu posso dizer que é um pulo do gato. O furinho aqui da polia do comando de válvulas, ele desapareceu. Ou seja, se a pessoa tentasse, pelo menos num primeiro momento, fazer uma manutenção achando que isso daqui era um Fiat 147 ou que era um Uno, ela ia literalmente quebrar a cara, porque não existem marcas de referência. Agora a gente imagina quando o Palio foi lançado, um Palio encosta na oficina de um cara que já estava muito acostumado com o motor Fiasa, de repente ele vai trocar a correia dentada, não tem uma marca ali em cima, não tem uma marca ali embaixo. O que ele faz? Ele conhecendo tudo que a gente mostrou, quando eu virei o motor, propositalmente eu falei, olha, o meu virabrequim, ele girou 180 graus, quando a marca, a bolinha aqui estava 90 graus, agora ele girou 180 graus. Por quê? Porque eu conheço, vamos dizer, cada fase do motor, mais do que conhecer, que eu acho que isso é fundamental para que você consiga fazer qualquer regulagem, a gente consegue transplantar muita informação do Fusca para cá, porque o funcionamento é o mesmo, são 4 cilindros, apesar de estarem em configuração diferente, mas cada um vai ter o seu ciclo defasado a cada 180 graus, e aqui não é diferente. Tá? Então provavelmente um mecânico olhava e falava, tiraram um pontinho aqui para mim, não tem problema, o cara ia lá e fazia uma marca de referência. Tiraram, não tem marca na roda fônica, não tem problema, eu faço uma marca de referência. Então, isso daqui vamos dizer, um conhecimento passado a partir de quem conhecia essa mecânica, e hoje em dia as pessoas fazem, muitas vezes elas fazem de forma arbitrária, não fazem as marcações corretas. Naturalmente, um reparador que investiu numa ferramenta de fasagem, não que numa oficina especializada ela não tenha que ter, porque adianta bastante o serviço e evita, da mesma forma que numa linha produção, evita um erro, que no caso desse motor é um erro caro. Tá? Então, aqui você não tem como implementar uma ferramenta de fasagem, além de ser extremamente desnecessário. Por outro lado, no Palio que você tem, se você tiver esse conceito, você consegue fazer a troca da mesma forma que eu fiz, sem ferramenta nenhuma. Basta você manter o sincronismo aqui das duas polias. Tonela, como é que eu vou saber onde ficaria o pontinho naquela? Você não precisa saber. Essa é a grande novidade do vídeo de hoje. Você não precisa saber onde está o pontinho naquela. Você não precisa saber onde está o risquinho na polia de baixo. Se você está com a correia montada, o que é importante você fazer é não tirar as duas polias, a de cima e a de baixo, do sincronismo. Não, Tonela, não posso fazer isso. Cara, sem problema. Quebrou tua correia dentada, leva para a oficina que tem a ferramenta de fasagem, exija que o cara use, exija que seja tudo certinho e pague por isso. Não tem problema nenhum. Agora, você tem o teu carro, você está equilibrando o teu orçamento para o final do mês. Você assistiu meu vídeo e você falou, eu tô com medo, minha correia dentada vai quebrar e ela é barata, eu preciso trocar. Você quer trocar? Se você for atento, você consegue trocar ela na tua casa sem uma ferramenta de fasagem. Bom, eu acho que eu consegui de alguma forma exemplificar o motivo como a indústria evoluiu na questão dos processos ou da própria montagem. Voltando na minha empresa, na empresa onde eu trabalhei, na verdade, eu entrei em 92 e passei 3 meses sendo treinado. Acabei que eu trabalhei lá quase 25 anos. Tá? Na época que eu estava saindo, era raro algum funcionário que ali eles já estavam na fase do terceirizado aguentar trabalhar lá 3 meses. O cara entrava porque estava apertado, estava desempregado há algum tempo, precisando de dinheiro. Tá? No primeiro mês ele estava todo feliz, no segundo mês ele já estava equilibrado financeiramente, ele já percebia que ele não ia durar muito tempo ali. 3, 4 meses depois ele saía. Então mudou, vamos dizer, pelo menos ali mudou o relacionamento entre que os funcionários tinham com a empresa. Eles simplesmente imaginavam que aquilo era uma passagem para um outro lugar, para uma outra alternativa. Isso é muito triste no meu caso, porque eu passei bastante tempo lá e a gente se sente parte de alguma coisa e você fica triste quando você vê as coisas indo para um lugar que deixa o fator humano em último lugar ou em penúltimo lugar e outras coisas passam a ser importantes. Bom, eu vou voltar no foco da nossa mecânica maravilhosa aqui. O que falta eu fazer? Falta eu colocar aquela capa que protege a parte inferior ali da correia dentada, do virabrequim, da água e do barro.
Tá, vou montar essa pequena capinha aqui e a gente considera finalizado o serviço de hoje. Tanto a proteção inferior como a superior aqui da correia dentada já montadas. O detalhe desses motores mais antigos Fiasa do 147 é que ele só tem essa pequena proteção. Aqui embaixo ficava tudo exposto. Inclusive a gente vê a árvore intermediária ali um pouco brilhante, parte do tensor. Nos Unos, pelo menos nos modelos que eu tive, que foi um 90 e um 91, já existia uma capa de metal que tampava, a correia ficava completamente escondida. Provavelmente uma lição aprendida pela Fiat ali, porque se cai alguma coisa na polia da árvore intermediária, por exemplo, provavelmente é uma falha catastrófica na certa. Para a gente considerar finalizado o trabalho, a manutenção que a gente se propôs a fazer no vídeo de hoje, eu acho que vale a pena a gente dar uma conferida no ponto de ignição. Apesar de eu não ter mexido no sincronismo da árvore intermediária, com a troca da correia, provavelmente vale a pena você verificar só por desencargo de consciência se não saiu do ponto. A verdade é que a gente não tinha conferido o ponto antes de começar o serviço e o motorzinho ele está bastante rebelde. Então o que eu vou fazer agora, mais do que uma conferência, é fazer o ajuste que a gente ainda não fez. Então a gente tem 3 dentinhos naquela escala, ponto morto superior, o segundo dentinho 5 graus e o terceiro dentinho 10 graus. Para esse motor a gente vai ajustar a marca da polia, gloriosamente batizada com o branquinho, a gente vai alinhar ela com a marca do meio, 5 graus de avanço. Bom, então eu consegui colocar a pistola de ponto ali, ajustei o ponto para 5 graus. Infelizmente a Bianca não conseguiu mostrar, porque eu estava exatamente no lugar que ela precisaria ficar. Então agora a gente tem a correia dentada trocada e o ponto conferido, e estava exatamente em 5 graus. Eu não preciso me preocupar com essa questão. Tonela, e as válvulas, você não vai regular? Esse motor em particular é muito difícil você desregular as válvulas em primeiro lugar e depois você fazer uma regulagem de válvulas em casa, porque você precisa de algumas ferramentas especiais. Mais do que as ferramentas, você precisa de algumas pastilhas. Em último caso você consegue fazer, precisa de uma retífica na retaguarda te apoiando na questão das pastilhas, a menos que você consiga comprar pastilhas de todas as medidas, mas acaba sendo inviável. E a verdade é que conforme, ao contrário de um Fusca, por exemplo, conforme o motor vai atingindo uma certa quilometragem, o pequeno desgaste que você vai tendo ali no tucho, naquele copinho que encaixa que o comando toca, ele é compensado pelo desgaste que você tem na sede da válvula. Então a válvula ela acaba subindo um pouquinho junto com o copinho que acaba se desgastando. Então a regulagem de válvulas aqui ela dura por um bom tempo. Claro que a precisão é uma coisa relativa. Se um dia você quiser conferir as válvulas, a gente vai conseguir demonstrar isso para vocês na série do Passat da MTE, quando o Marcos ele faz a regulagem das válvulas do motor do Passat. Então a gente considera que a questão das válvulas aqui a gente vai finalizar com a troca da correia. Tonela, vamos dar uma volta porque vai dar muita diferença. Não dá diferença nenhuma quando você troca a correia dentada, não pode dar diferença, mesmo que você tenha um problema muito grave antes. O que você pode perceber de diferença é em relação ao ruído, caso o teu tensor ele esteja com o rolamento roncando, estourado ou alguma coisa assim. Tirando a questão do ruído, o funcionamento do motor vai continuar exatamente o mesmo, pelo menos é o que se espera, que continue exatamente o mesmo. Então a gente já finalizou essa etapa. Qual que é a sequência mesmo, Bianca? É válvulas. Válvulas, ignição e carburação. Ignição e carburação. Na verdade eu não regulei, eu não ajustei, não revisei a parte de ignição, mas a partir da semana que vem a gente vai trabalhar no carburador, porque eu estou esperando chegar uma peça para que a gente possa fazer a regulagem, o ajuste da ignição. De qualquer forma, eu acredito que
ficou claro como é que você consegue, mais do que trocar uma peça, mais do que fazer uma manutenção, entender como as peças funcionam, entender o que é exatamente necessário. Então aqui vocês viram que com poucas ferramentas a gente conseguiu atingir um resultado muito satisfatório. Primeira, o cérebro. Segunda, minha ferramenta de fasagem do Pikachu, que é universal, serve para quase todos os motores, tá? Terceira, ferramentas aí sortidas, ou chave 10, chave 13, e para esse motor em particular eu precisei só da chave 38 para girar ali embaixo, para ficar bonito no vídeo, porque se fosse numa situação mais objetiva, você poderia muito bem ter pego aqui essa polia, ter girado com bastante cuidado ela 360 graus, aí sim no sentido horário, para tensionar a correia e posicionar corretamente o tensor. Mas eu acho que de qualquer forma ficou bastante claro isso. Muito obrigado por verem os nossos vídeos. Marcelo, mais uma vez, obrigado por deixar essa joinha aqui com a gente. E a semana que vem a gente volta, não com a ignição de forma extraordinária, mas com a carburação.